Muito bem, nossa tarefa desta noite é falar sobre a alma de espera. Como vimos na mensagem inicial, é patente a nossa persistência em negligenciar o nosso crescimento, nossa evolução. Para muitos de nós, a passagem pela vida da Terra não traz muita facilidade para compreender esse conceito. Mas nós somos espíritos eternos. Nós fomos criados a lures, ou seja, num tempo tão distante que não seria possível definir. Se considerarmos os parâmetros que a natureza nos mostra, o que o universo, que já sabemos sobre o universo, sobre a distância, as velocidades, enfim, como tudo se desenvolve, nós podemos inferir que somos espíritos que estamos já militando na condição de espíritos, ou seja, de seres que pensam, que sentem, há muitos milhares de anos. Mas muitos milhares. Se disséssemos bilhões de anos, nós estaríamos exagerando. A nossa visão temporal de um horizonte de 100 anos, que é o que a nossa vida mais ou menos comporta, parece considerar essas dimensões de tempo uma coisa absurda, mas não é. O nosso exemplo próprio, a nossa Terra tem 4 bilhões de anos de formação. Para que ela pudesse começar a nos receber, precisaram transpassar 3 bilhões e 800 milhões de anos para que nós começássemos a chegar aqui. Mas nós não somos egressos, nós não somos originários deste planeta. Nós somos como astronautas que embarcamos nesta nave espacial, e estamos habitando-a, segundo as pesquisas arqueológicas, há 300 milhões de anos, que é quando se descobriu os indícios do Homo sapiens. Não sei se vocês sabem, mas se botar um Homo sapiens, um esqueleto de um Homo sapiens na mesa de um especialista, como é que chama, médico legista, e colocar um outro esqueleto de um ser que desencarnou, morreu no mês passado, ele não vai encontrar diferença entre um e outro. Então nós estamos vivendo a Terra há mais de 300 milhões de anos, na Terra, mas já morejamos muito tempo em outros planetas, com certeza mais primitivos do que a nossa, mas apenas para dar uma dimensão do nosso status atual, Nosso objetivo é refletir sobre a necessidade de reavivar a chama de vida que é em nós. Como a mensagem trouxe, nós ainda somos contumazes em negligenciar essa reavivação da chama de vida que existe em nós. Por isso, vamos precisar ligar, Eu colocaria aqui, para a gente ter apenas uma ideia, uma relação que nós temos com a divindade. Deus e a criatura é algo que é uma parceria que nós temos desde que fomos criados, e não podemos negligenciar isso. O que é Deus? Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Essa é a primeira questão do primeiro capítulo do livro dos Espíritos. Não há outra definição para Deus na doutrina dos Espíritos. Podemos encontrar outras definições nas escrituras sagradas, na Bíblia, no Torá, enfim, outras coisas até que eu mesmo desconheço, mas a definição que os Espíritos nos deram para a pergunta: o que é Deus?
que Kardec fez a eles, né? É essa. E nós, o que somos? Já no capítulo 2, na questão 23, Kardec pergunta: que é o Espírito? O princípio inteligente do universo. Aí ele acrescenta: mas qual a natureza íntima do Espírito? Não é fácil analisar o Espírito com a vossa linguagem. Para vós, ele nada é, por não ser palpável. Para nós, entretanto, é alguma coisa, é alguma coisa. Ficai sabendo, coisa nenhuma é o nada, e o nada não existe. Essa pergunta, hoje, talvez ela fique banal para aqueles que cultivam a doutrina dos Espíritos. Aqueles que não conhecem nada podem ter algum significado. Mas na época em que Kardec codificou a mensagem dos Espíritos, Espírito era uma coisa que tinha uma porção de significado, né? O espírito da água fervente, por exemplo, era o vapor, né? E assim por aí vai. Mas Espírito não tinha uma definição. Então ele pediu que os Espíritos definissem o que é o Espírito. E a definição é essa: o princípio inteligente do universo. E parou por aí. Não há, aprofundando na doutrina dos Espíritos, nenhuma explicação que leve a conhecer com exatidão o que seja o Espírito. Segundo nos informam os mensageiros, nosso cabedal intelectual ainda não está suficientemente amadurecido para compreender a resposta a essa pergunta. Portanto, eles nem deram, e nós teremos que evoluir para que possamos um dia entender o que realmente somos, né? Nós espíritas costumamos dizer que nós não temos um espírito, nós somos espíritos. Nós temos um corpo, né? Mas podemos prosseguir. Então Paulo, em mensagem a Timóteo, um dos seus discípulos preferidos, aliás, Timóteo foi consagrado por Paulo bispo da Igreja do Caminho, e ele escreveu uma carta fazendo referência aos seus pais, com muita saudade, mas recomendando a ele que despertasse para o dom de Deus que existe nele. Ou seja, Paulo chamava a atenção para a necessidade de manter a alma desperta. E é sobre esse tema que nós vamos falar um pouquinho. Em milênios de evolução, como eu já mencionei, nós nos tornamos suscetíveis da cristalização do erro em vista das leis eternas, das leis divinas. A lei divina está toda escrita em nosso inconsciente. A lei divina não está em nenhum livro. Ela está escrita na nossa consciência. E toda vez que nós burlamos a lei, consciente ou inconscientemente, geramos toxinas psíquicas que gravam o nosso perispírito, que é o envoltório, digamos assim, plasmador do nosso corpo, enquanto encarnados. E quando desencarnados, ele serve de referência para que a gente compreenda que existe um espírito plasmado dentro de uma forma. Esse se chama perispírito. Então, o perispírito grava tudo que nós fazemos de bom ou de ruim em relação às leis. E segundo, até porque nós hoje ainda, bilhões de anos da nossa criação, estamos vivendo num planeta de expiação e provas, onde a predominância é do mal, isso prova que nós somos suscetíveis da cristalização no erro em vista das leis eternas. Não nos iludamos. Nós erramos muito mais do que acertamos. Isso não deve ser considerado um desestímulo, nem uma crítica, e muito menos um julgamento. Isso é da nossa natureza. Nós somos, para a evolução, no seu sentido mais amplo, meros participantes do jardim da infância. Ainda estamos começando a nossa formação intelectual e moral. Por
por isso que estamos vivendo num planeta que nos abriga para que todas as experiências nos sirvam de motivação e de exercício para que cresçamos, para que evoluamos, para que nos transformemos verdadeiramente. Para que não permaneçamos na sombra dos impulsos primitivos, é preciso um esforço redobrado de vontade. Como disse a mensagem inicial, há uma multidão de espíritos vivendo no planeta, adormecidos na inconsciência das próprias limitações. Então é preciso que nós despertemos a nossa alma, acordemos para a realidade que estamos vivendo e nos esforcemos redobradamente para que não saiamos dessa vida igualzinho quando entramos, como quando entramos. Precisamos fazer um esforço. A gente às vezes fala brincando, né? Mas é muito sério. Nós não estamos aqui para passar umas férias. É muito justo, muito humano, muito compreensível que nós busquemos com o nosso esforço, a felicidade, que tem um conceito muito pessoal. Cada um de nós tem um conceito de felicidade próprio. Aquilo que me torna feliz certamente não é o mesmo que tornaria vocês felizes, e vice-versa, porque nós buscamos segundo as nossas características, a nossa personalidade, nossa maneira de ser, a cultura que nos influenciou, os conhecimentos que temos. E aí achamos que estamos, ao fazer a lição de casa, ou seja, constituir família, criar filhos, educá-los, conduzi-los, ser bom vizinho, ser um colega de trabalho responsável, dedicado, é suficiente para que saiamos desta vida com o galardão de termos feito o melhor. Essa é apenas uma tarefa secundária, porque se não fosse secundária, o que seria dos nossos irmãos que vivem debaixo dos viadutos? Eles não têm família, eles não constroem nada, eles não trabalham, eles não produzem, eles não podem se comparar às pessoas de bem. No entanto, seria absurdo descartar a possibilidade de que, com essa experiência, que aos olhos da aparência seria um desperdício total, pode ser que ele esteja aprendendo muito mais do que nós, que fazemos a nossa lição de casa com denodo, com respeito, com carinho, enfim. Porque não há experiência, por mais traumática nem mais dolorosa, que não carregue no seu bojo uma enorme quantidade de ensinamento. Ninguém pode avaliar o valor de uma experiência, por exemplo, de um drogado que chega no fundo do poço, do que o próprio drogado. Aqueles que nunca tiveram um vício tão dependente e se tornaram tão dependentes não podem fazer essa avaliação. Só pode fazê-lo quem vive e vivencia a experiência. Quem destrói a família, destrói a si mesmo, se sente um lixo e acaba por, no final de uma jornada longa, tenebrosa, incorporando a sua essência uma energia, uma resistência, e possivelmente nunca mais ele vai cair nessa. Por quê? Porque ele vivenciou essa experiência. Então o nosso conceito do que é certo e o que é errado é muito relativo. Não estamos fazendo apologia de que devemos fazer as coisas erradas e deixar de fazer as coisas certas. Não é isso, pelo contrário. Precisamos buscar a compreensão para entender o que é importante na nossa vida para estarmos aqui presentes nesta passagem, nessa jornada. Existe um conflito entre a revelação divina, que é a dádiva que não deve extinguir-se em nós, e o retardamento evolutivo.
Deus nos prepara, nos dá tudo o que nós precisamos. Chico Xavier fala que nós estamos no planeta certo, na família certa, na cidade certa, no momento certo, no emprego certo, enfim, nas circunstâncias exatas e necessárias para que a dádiva que Deus nos dá se processe em nós. Mas nós temos um retardamento evolutivo porque ficamos na zona de conforto. Como Deus estrategicamente estabeleceu que nós devemos esquecer o passado quando virmos para cá, né? Nós usamos esse recurso ao nosso interesse mais imediato. E o nosso interesse não é errado. Apenas, se ele não for refletido e não for aprofundado, nós tentarmos entendê-lo, nós vamos desviar-nos do objetivo. Por quê? Nós ainda não temos todo o cabedal para entendermos qual seria realmente o foco da nossa missão. Não basta adotarmos uma religião. É preciso estudar. É preciso compreendê-la. É preciso buscar na sua essência, nos seus arcanos, enfim, na sua bagagem histórica e nos seus objetivos, sobretudo, o que é que nós pretendemos com essa religião que nós adotamos. E procurarmos viver coerentemente dentro desse conceito. Sob pena de, ao desencarnarmos, constatarmos mais uma vez que não fomos felizes na condução de nossa própria atuação enquanto espíritos com o objetivo de evoluir. Todos nós temos o nosso dever particular, né? Temos os desafetos, que são coisas pessoalíssimas, né? Se eu tenho um inimigo, ele é meu inimigo, mas não necessariamente ele não é inimigo do resto do mundo. Então, às vezes eu reencarno com ele, com o meu filho, com o meu pai, com a minha mãe, sei lá, e vou vivenciar uma vida de afeto para que eu possa aprender a amá-lo, para que eu não continue tendo como inimigo e ele a mim. Mas nós esquecemos, e aí a nossa sombra, né, aquele lado que nós carregamos, mas que nós às vezes não queremos ver, nem queremos mexer nisso, e passamos a vida inteira nos digladiando, né, nos malquerendo, ou nos desrespeitando, e ao desencarnarmos, constatamos que perdemos o bonde, né? Perdemos a chance de construir. Nós tivemos com a nossa alma desperta. Como é que ocorre a ascensão espiritual? Nós carregamos uma enorme bagagem, todos nós, e ela é repleta das necessidades de regeneração e aperfeiçoamento. Aliás, eu comecei o conceito e não acabei. Nós todos temos a nossa missãozinha particular, mas todos temos uma missão comum, que é a nossa transformação, a nossa renovação, nossa reforma íntima. Estamos reencarnados com esse objetivo. Chico Xavier, por exemplo, é um exemplo muito interessante, porque Chico Xavier, um médium do Jaez dele, uma criatura preparada para trazer à sociedade humana uma biblioteca de informações, né, um vasto conhecimento que, através do seu dom mediúnico, foi possível disponibilizar para nós. No entanto, apesar dessa qualidade, dessa persistência, dessa competência para assim fazê-lo, ele veio purgar muita coisa que era pessoal. Ele sofreu, a mãe perdeu muito cedo, ele sofreu na mãe da madrasta, ele teve um pai que era um mercenário, enfim, alguém que não compreendia nada do que ele estava ali por fazer e não ajudou em absolutamente nada a sua vida, enfim. Ele fez as suas coisas, ele curtiu toda a sua missão com o denodo necessário, mas não deixou de responder pelos compromissos
que ele devia para consigo mesmo. Assim somos todos nós, em maior ou menor grau, seres que precisam buscar a transformação íntima. E essa transformação ninguém faz por nós, só nós é que podemos fazer por nós mesmos. Nem Deus faz por nós. Não nos iludamos. Há muitas crenças que dizem que entreguemos a Deus todos os nossos problemas e nós viveremos felizes. É um ledo engano. Deus não faz isso, porque se Ele fizesse isso, não teria sentido toda a lógica da sua obra. Se Ele resolvesse todos os nossos problemas, como nós gostaríamos que fossem resolvidos, para que a gente, qual é o mérito que nós teríamos? Nenhum. Ele faria por nós. O que Deus faz por nós é criar condições para que nós nos elevemos, nos transformemos, cresçamos. Mas além disso, precisamos do esforço pessoal, da vontade e do esforço pessoal. Então veja bem, o que impacta essa ascensão espiritual? As tentações. As tentações, elas nos levam a desvios ou proporcionam que através da nossa energia e do nosso esforço encontremos a linha reta, o caminho reto. Só que os desvios são sempre em muito maior número do que os acertos, né? Então essa necessidade de regeneração e aperfeiçoamento está sobre esse processo. E quem aqui poderia negar que nós nos desviamos através das tentações? As tentações são instrutores que Deus coloca na nossa vida para que a gente aprenda a contorná-las. E se a gente não é capaz de contornar as tentações, certamente teremos que tentar de novo, né? Felizmente Deus nos dá todas, essa palavra, com a interesa que ela tem, todas as oportunidades que nós precisarmos para que nos transformemos. E o tempo que vai levar para que isso aconteça vai depender de nós. Se nós estivermos interessados em alçar patamares mais rapidamente, deveremos nos esforçar. E através desse esforço, com certeza, vamos encontrar a felicidade mais cedo. No convívio da nossa vida de relação, nós, nas atividades que realizamos, né, no meio da multidão, no meio da sociedade, enfim, existem muitas pessoas, entre elas, certamente nós também nos incluímos, que estamos às escuras, não estamos sabendo o que está acontecendo. Estamos fazendo um esforço para que a vida seja melhor, seja mais fácil, seja menos problemática, mas na verdade não estamos buscando objetivamente nada concreto para que possamos tirar proveito dessa dificuldade. Nas reuniões, ou seja, não é aqui na reunião de trabalho, nas reuniões, no relacionamento humano que temos com as pessoas, com os mais velhos, com os amigos, nós somos alvo de muitas insinuações caluniosas. A maledicência, por exemplo, é algo que permeia a nossa vida. Raro o dia que a gente não encontra alguém que não seja tratado da vida do alheio, né? E isso tudo influencia a nossa formação psicológica, espiritual e moral. E influencia de maneira negativa, né? Os nossos pensamentos, especialmente aqui, na nossa casa espírita, esse processo aqui é muito comum. Nós sofremos influências negativas através dos nossos pensamentos. Vocês querem resolver o problema da nossa obsessão? Disciplinem os pensamentos. Porque através do pensamento nós atraímos aqueles que querem divertir-se à nossa custa, ou tirar fora alguma coisa que nós lhes devamos, mas as nossas portas, elas são abertas pela chave do pensamento.
Se o nosso pensamento for um pensamento positivo, um pensamento construtivo, e sobretudo um pensamento cristão, nós estaremos impedindo que as influências negativas se aproximem de nós. Parece simples, mas é simples assim. André Luiz, no livro Evolução dos Mundos, nos diz o seguinte: a nossa ferramenta como co-criadores da obra divina é o pensamento. Os espíritos que atingiram uma qualidade evolutiva tal que constrói mundos, constrói galáxias, constrói planetas. E nós já estamos ensaiando esse processo, somos co-criadores em plano menor. Só que nós somos mais destruidores da obra divina do que propriamente construtores, porque os nossos pensamentos, via de regra, campeiam na área do negativismo, da ira, da revolta, do julgamento. Se observarmos que o nosso dia a dia, através das coisas que nos acontecem, os nossos pensamentos estão sempre nos empurrando negativamente. Com raras exceções, certamente alguém tem a capacidade de ser sereno, ser tranquilo, ser disciplinado. Mas essa é a tarefa que nós precisamos nos ater. Através da justiça, essa é uma questão delicada, mas não é tão difícil de compreender. Na enorme frequência das nossas encarnações, o nosso individualismo, quem é de nós que não constrói lei todo dia? Eu, por exemplo, saio de carro e quando chega na esquina, um ciclista atravessa o sinal fechado para ele e aberto para mim. E eu acho que está errado. Mas não só acho que está errado. Se eu pudesse, eu passava por cima dele. Né? Com esse pensamento, eu estou criando uma lei. Um direito que me é dado, me faculta de passar por cima de alguém que está fazendo algo errado. Não é assim? Você marca uma consulta no médico, chega lá, a atendente diz assim, por ordem de chegada. Você já acha que o médico não respeita o seu direito. Aí você sai do consultório, fala para o primeiro amigo assim, não vou mais nesse médico porque ele não respeita. Ele pensa que só ele trabalha, eu não faço nada. Né? O que eu fiz? Fiz uma lei. Fiz uma lei para mim. Então veja bem, esse individualismo nos caracteriza por milhares e milhares de reencarnações. E em função disso, nas recapitulações que passamos na vida presente, sofremos as influências e isso atrapalha o nosso convívio. O descanso indivíduo com relação ao trabalho. Quantos de nós não saem para fumar? Mas não é só para fumar, é para deixar de trabalhar. Não é? Quantos de nós tem um passeio para fazer, deixa de trabalhar porque o passeio é mais importante? Então são desvios comportamentais que caracterizam a nossa infância evolutiva. Nós precisaríamos ser mais sérios conosco mesmos. E os desequilíbrios, até na alimentação. Essa é uma recomendação de Emmanuel. Tudo que eu estou falando aqui está no livro Vinha de Luz. E vocês vão ler lá, num capítulo que tem apenas 2 páginas, tudo isso que eu falei. Os desequilíbrios alimentares, por exemplo, são fundamentais para que nós construamos um mundo de infelicidade. Né? Porque buscando o prazer da alimentação, acabamos por bem com a sociedade e de bem conosco mesmo. Enfim, coisas simples, mas que têm importância capital na nossa existência. Por essa razão, Paulo aconselhava ao companheiro não olvidasse a necessidade de acordar o dom de Deus no altar do coração. Entender, ele compreendia tudo isso que a gente falou aqui. E como ele era um preposto da Igreja do Caminho, ele recomendava que Timóteo fosse aplicado inteira alma de espírito. Muito bem, para finalizar, podemos dizer o seguinte: na estrada iluminativa, o homem sofrerá tentações. Isso é tranquilo.
ele cairá muitas vezes. Muitas, mas muitas vezes. O plano espiritual nos diz na sua resenha, nas mensagens que recebemos, que 9 entre cada 10 espíritos que desencarnam constatam que não lograram o sucesso que se propuseram a fazer na programação reencarnatória. E o maior de todos os sofrimentos que eles demonstram é ter perdido o tempo que a reencarnação lhes proporcionou. Porque Deus vai dar outra oportunidade, tantas quantas forem necessárias, mas só que o conserto, a construção das circunstâncias que nos levam a reencarnar são muito complicadas. Embora a gente não tenha a menor ideia do que eu vou falar agora, mas os nossos avós têm mais a ver com a nossa reencarnação do que a gente possa imaginar. Com certeza, todos eles foram consultados. Você gostaria de ser pai de fulano e de fulano, para que a fulana, que é filha de outros pais, possam casar e receberem este irmão aqui necessitado, que somos nós? E os nossos pais precisam ser consultados, precisam concordar, porque o livre-arbítrio, ele vale como livre-arbítrio, não é brinquedo. Se nós não quisermos reencarnar, nós estaremos sendo respeitados, teremos que pagar um preço que não vale a pena falar agora, porque só isso daria uma palestra de 2 horas. Mas, se não, enquanto não quisermos, não aceitarmos, não concordarmos, nós não reencarnamos. Ninguém reencarna compulsoriamente, com raríssimas exceções, visando o bem do próprio reencarnante. Entende? Ele se afligirá com decepções e desânimos. Todos nós passamos por esse processo. Todos. Indistintamente. Entretanto, é imprescindível marcharmos de alma desperta na posição de reerguimento e retificação, sempre que necessário. Então, veja bem. O que a doutrina nos ensina? Se nós queremos encontrar consolo na doutrina espírita, não devemos ir atrás do fenômeno, não devemos ir atrás da cura, devemos ir atrás da compreensão da razão de viver que estamos passando. Por que nós estamos vivendo esta vida? Essa resposta a doutrina nos dá, com ampla margem de esclarecimento. E quando a gente compreender que todos os males por que passamos são remédios para a verdadeira doença que nós temos, que é a doença da nossa alma, as doenças físicas, psíquicas, morais que vivemos são remédios que a providência divina nos reserva para que sejamos curados do mal que nos acomete e que faz com que estejamos aqui. Que as sombras do passado nos fustiguem, mas jamais nos esqueçamos de reacender a própria luz. Somos espíritos e, como espíritos, somos luz. Não empanemos a nossa própria luz. Façamos por nós o que Deus gostaria que nós fizéssemos por nós. Só assim teremos dado o verdadeiro valor à oportunidade que nos foi dada até aqui de vivermos em sociedade. Eu estou avançando 5 minutos, mas vou dizer mais uma coisinha para vocês. Esqueci, velho. Dizer. Meu Deus do céu, um branco. Vou ficar devendo até eu faço uma palestra, né? Quando é, Juliana? Dezembro, né? Dezembro. Eu esqueci, eu vou lembrar, mas não vou poder, já estou avançando o tempo. Gente, espero que esta mensagem possa trazer a vocês algo construtivo, algo novo, algo que acrescente na compreensão do que nós somos como seres, filhos, criaturas de Deus. Existe uma razão muito importante para que Deus nos reserve tudo o que nos acontece. A
última coisa que devemos fazer na vida é renegar a misericórdia divina. Lembrei. Nós, espíritos, nos comunicamos através de vibração, de padrões vibratórios próprios. Somos singularidades, cada um de nós tem um padrão próprio. Convivemos em faixas aproximadas, faixas com relativa, digamos assim, com uma banda relativamente larga, para que possamos nos comunicar. No plano espiritual, estaremos distantes uns dos outros em razão dessa diferença de vibração espiritual. Seria impossível no plano espiritual nos reconciliarmos com os nossos inimigos em razão dessa condição. Não posso encontrar com o meu inimigo porque ele está muito acima de mim. E ele que deseja se redimir comigo, não consegue se descer até meu nível, porque não é permitido isso. Essa é uma das razões porque estamos presos ao planeta Terra. Porque o planeta Terra acata os espíritos que estão em determinada faixa de vibração espiritual. Então a misericórdia divina, essa definição é minha, de Deus, é permitir que todos nos tornemos iguais quando nos reencarnamos. Porque aqui, independentemente de vibrarmos em padrões diferentes, nos relacionamos como se fôssemos iguais. E essa é uma dádiva que nós não podemos negligenciar, subestimar, sob pena de termos que responder para a lei de causa e efeito, que não nos perdoa jamais, né? A lei de causa e efeito ela é absoluta, ela não negligencia, não tem colher de chá, como diz o nosso presidente, ok? Era isso, meus amigos, meus irmãos queridos. Uma boa noite a vocês, que Jesus nos abençoe.